Olá a todos, a todas. Espero que esse dia seja um dia maravilhoso, cheio de bênção para você. Estamos começando a semana. Que o Senhor esteja com você nessa semana, muita bênção para ti. Os dias têm passado muito rapidamente e isso é sinal de que Jesus Cristo está às portas. Os dias estão se abreviando, né? Segunda-feira já. Mas que você tenha uma segunda-feira abençoada, muita alegria, muita saúde, muita vida para você, para sua família, para sua comunidade, para sua igreja. Que esta semana seja semana de bênçãos. Que todas as bênçãos dos céus que estão reservadas para ti venham durante essa semana. Esse é o meu desejo do meu coração, desejo da igreja, Missão Gente Jesus, desejo da minha família. Graças a Deus, hoje eu estou passando por aqui para novamente compartilhar contigo sobre a palavra de Deus, textos que têm falado no meu coração, nas minhas devocionais, que o Senhor tem proporcionado para mim. Então isso eu quero compartilhar com vocês, aquilo que tenho aprendido na medida que o tempo passa. Também gostaria de compartilhar com você, gostaria de ser uma bênção para você hoje, um canal de bênção, que eu possa ser útil para a sua vida, que as palavras que serão proferidas a partir de agora possam motivar você, possa fortalecer da sabedoria e ajudar você nessa caminhada, nessa luta da vida, né, no seu esforço diário para ser um cristão, viver Jesus nessa terra. Convido você aí que está ainda chegando, né, aqueles que estão chegando, convido a todos para ouvir esta palavra. Estou aguardando alguns irmãos que estão a caminho, que estão chegando aí na nossa página do Facebook. Enquanto isso, passo alguns recados aí. Nós temos um canal do YouTube da Missão Gente Jesus, e lá também nós postamos alguns vídeos mais curtos do que essas transmissões ao vivo que faço. O nome do canal é Tesouros da Sabedoria. Se você puder dar uma passada por lá, assistir aos vídeos que são postados lá, entre no nosso canal do YouTube e desfrute também de algumas mensagens que estão sendo colocadas lá, mensagens novas. E se você quiser também se inscrever no nosso canal do YouTube, seria bom, porque à medida que são colocados novos vídeos lá, você pode ser comunicado acerca desses novos vídeos que são colocados no nosso canal do YouTube. Então, no finalzinho dessa transmissão, dá uma passadinha lá, se inscreva e receba novas mensagens. A cada semana são postadas novas mensagens para você. O grupo de comunicação da igreja, da Missão Gente Jesus, está a todo vapor e sempre está postando um novo vídeo acerca de mensagens também que vão falar ao seu coração de uma maneira especial, viu? Tá bom? Deus te abençoe muito. Lembrando também, dia 9 do mês de junho, nós iniciaremos alguns encontros de fé. São 7 encontros de fé na nossa igreja. Se você quiser saber mais, entre no site ou no canal do YouTube e veja direitinho acerca do endereço. Enfim, a partir do dia 9 nós estaremos recebendo pastores, amigos, que estarão compartilhando a palavra de Deus. Dia 9 e todas as sextas-feiras posteriores, durante 7 encontros, nós estaremos falando sobre o livro de 2 Reis, capítulo 5, aquela história belíssima de Naamã, e lá tem muitas lições para nós, para aumentar a nossa fé. Então, o meu convite para você, a partir do dia 9, estará conosco já na abertura o pastor Wilson. É uma bênção de Deus e você é o nosso convidado
para fazer parte dessa festa, tá bom? As portas da igreja estão abertas a você, tá ok? Então, vamos lá. Hoje eu pela manhã estava refletindo sobre um texto. Na realidade, ontem, assistindo o Fantástico, fiquei bastante comovido com a questão dos atentados. Eu creio que você também, como cristão, ficou bastante comovido ao ver tantas crianças, jovens, a vida sendo ceifada de forma tão brutal, tão violenta, sem sentido, mortes que não são justificadas, né? Sim, nenhuma morte é justificada, mas essas são terríveis, né? Crimes hediondos contra a criança no meio de um show na cidade de Manchester. Crianças e jovens a vida foi ceifada de uma forma violenta. E a gente percebe quanto ódio há no coração do ser humano hoje. Quanto ódio até mesmo na religião. E isso é insustentável. E diante disso, não só diante desse atentado, mas todos os outros que aconteceram, parece-me que aconteceu outro atentado na ponte de Westminster, um mês antes, 5 mortos, um carro que foi lançado contra as pessoas que transitavam na ponte. Quanto ódio, quanta violência. Refletindo sobre isso, eu quis recorrer à palavra de Deus nessa manhã. E antes até de entrar nesse texto que a palavra de Deus demonstrou para mim, eu ouvi uma frase também que me chamou a atenção, né? Pergunta, talvez, que a gente abre esta reflexão do dia de hoje, seria: devemos suprimir o ódio, a ira, a raiva? E como podemos fazer isso, se, porventura, devemos suprimi-lo? Então, eu vi uma frase hoje importante, que é de um personagem de uma pessoa chamada Lewis B. Smith. É isso, se eu não me engano na pronúncia, ou Lewis, né? B. Smith. Ele diz assim: a raiva saudável nos leva a fazer algo para mudar o que nos deixa irados. A raiva pode nos energizar para melhorar as coisas. O ódio não quer mudar as coisas para melhor. Ele quer tornar as coisas piores. Aqui, essa frase trabalha a ideia de que existe uma raiva, uma ira saudável, uma ira justa. E existe uma ira doentia. O que você acha? Pense um pouquinho. Será que existe uma ira boa e uma ira má? Diante disso, eu recorri à palavra de Deus no livro de Efésios, diante desse dilema. Efésios, capítulo 4, verso de número 26 ao número 27. Efésios, capítulo 4, verso de número 26 ao verso de número 27. Lá diz o seguinte, o apóstolo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar
ao diabo. Aqui esse texto é tirado de uma série de injunções que Paulo faz aos cristãos de Éfeso. Ele quer ilustrar o que se entende por despojar o velho e revestir-se do novo. O capítulo 4 de Efésios vai tratar disso. Aqui, Paulo está preocupado com a igreja, com a unidade da igreja, com a comunhão do corpo de Cristo. Ele está dizendo que nós devemos nos desvestir, tirar a velha roupa quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e nos revestir de uma nova roupa, isto é, deixar a velha vida para trás e viver uma nova vida, uma vida de santidade, não mais uma vida de pecado. Paulo sugere que o cristão, a partir do momento que se envolve com Cristo, ele precisa ter uma mudança radical. Porque o pecado não é apenas algo que fazemos que é errado em si. E nós precisamos entender que o pecado é algo que nos indica que vivemos uma vida antiga. O pecado rompe a comunhão, rompe todos os laços de solidariedade, todo o laço de mutualidade, toda a partilha. No pecado pensamos somente em nós mesmos. O pecado então rompe a comunhão entre as pessoas. Sempre romperá. Mas a santidade, uma vida santa, promove o companheirismo, promove a comunhão. Então ele diz: rompa com o velho, se você crê em Jesus, e se vista com uma nova roupagem. Não fique nu. Tire o que é velho, mas coloque algo que é novo no lugar. Esse texto que nós vamos refletir hoje é a segunda injunção que Paulo faz para a igreja de Éfeso. Ele trata de outras questões da mentira no texto um pouquinho acima. E ele fala que a mentira rompe também com a comunhão entre os cristãos e viola a base fundamental, o fundamento da vida cristã. Mas aqui no texto, nesse texto que lemos, a questão que está em pauta é a ira, é a raiva, que é uma fonte muito comum, que perturba a vida individual, faz muito mal para o indivíduo e também muito mal quando é cometido ou quando que é acalentado esse sentimento para a igreja. Então, ele lida aqui com esse problema da ira, não recorrendo à filosofia ou à moralidade humana. Não, ele trata dessa questão com um olhar, com óculos, coloca o óculos do cristianismo. E agora ele vai tratar acerca desse problema tão grave, que não somente ocorre dentro das igrejas, dentro das famílias, mas também ocorre em toda a nossa sociedade, e que está impregnando toda a nossa cultura e os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos entre as pessoas. Qual seria então o significado dessa afirmação de Paulo? Irai-vos e não pequeis. Pessoas
Alguns cristãos pensam que Paulo, quando estava tratando desse assunto da ira, ele dizia que não se pode livrar-se da raiva completamente. Alguns pensam isso, que Paulo dizia, não, você não pode se livrar da raiva. Então a melhor maneira que você tem de se livrar dela é suprimi-la. Quando ela aparece, você precisa escondê-la, colocar embaixo do tapete. Quando você coloca embaixo do tapete, tudo vai se estabilizar, tudo vai ficar correto. Mantenha a sua raiva escondida e tudo isso vai mudar. Mas eu não acredito que é isto que Paulo esteja falando. Eu acredito que isso é um equívoco. As Escrituras não reconhecem esse ensinamento. Isso é o que o mundo faz. Quando a pessoa está irada, ela suprime. E o resultado é devastador quando isso acontece. Porque a pessoa vai colocando, eu acredito que somos como um copinho de água, e quando as pessoas vão colocando, suprimindo a sua ira, uma acima da outra, quando ela depara com uma situação que a deixa chateada, e o copo já está cheio, ela não consegue controlar aquele impulso, e acaba sendo violenta. De repente, aquilo que está suprimido vem à tona, e tudo aquilo reaparece de uma forma tão violenta que causa impactos, resultados devastadores para uma família, para uma vida, para a pessoa, para uma igreja, para uma comunidade. Então, se não é suprimir, o que então o apóstolo quer dizer com a frase irai-vos, mas não pequeis? Ele diz, na realidade, que nós devemos, diante de algumas situações, nos irar, mas nunca devemos ficar irritados de uma forma pecaminosa. Então, para Paulo, a ira é algo que está inerente e que o ser humano e que o cristão pode ter. Mas a ira não pode, nunca deve ser levada a um ponto de se tornar um pecado. Há momentos que ficamos com raiva e devemos nos irar. E Paulo diz, irai-vos mesmo. Mas, meu querido, minha querida, nunca você deve permitir que a ira se torne um pecado. Nunca, como Paulo diz no texto, devemos abrir a porta e dar a oportunidade para que o diabo entre na nossa ira e cause males terríveis em torno de nós, através de nós. Irai, Paulo diz, e é um imperativo, diante de alguns momentos, se ire mesmo. Em outras palavras, Paulo diz, há certo tipo de ira, de raiva, que não é pecaminosa. Você sabe que a ira, a raiva, é uma capacidade, é algo que é inato em cada um de nós. E claramente a ira foi colocada por Deus em nós.
Que paradoxo, não? É algo natural, é um instinto natural do ser humano. O que a Bíblia nos ensina acerca da raiva, acerca da ira, melhor dizendo, é que ela deve ser colocada no lugar certo. E quando a ira é colocada sobre o fundamento certo, ela não é e não pode consistir em pecado. A ira deve ser canalizada contra o que é mal, contra o que é errado. E quando nós canalizamos a nossa ira contra o que é mal, contra o que é errado, isto, segundo a palavra de Deus, é certo e é bom. A ideia de que nós devemos crucificar nossos instintos, não importa quais sejam eles, isso é algo falso. Isso é um asceticismo falso. A Bíblia nunca nos ensina a crucificar um instinto natural. A Bíblia, em nenhuma das suas páginas, nos ensina a isso. Ela diz que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer é controlá-los, governá-los, não nos livrarmos deles. Os instintos naturais estão em nós e o cristão precisa saber como controlá-los e como governá-los. É para isso que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e sobre cada um de nós individualmente. Havia duas alas da filosofia antiga. Uma era os estoicos, que acreditavam que deveriam se livrar de todos os instintos naturais. E por outro lado, havia uma outra ala, que eram os epicureus. Eles aparecem no livro de Atos. Eles tratavam os instintos naturais com desdém, não se preocupavam. Em ambos os pontos de vista de ambos os grupos estavam errados. De acordo com o ensinamento cristão, estavam errados. Os instintos precisam ser controlados e usados de forma correta. A ira é algo que Deus colocou em nós. É uma capacidade que Deus colocou dentro do homem. E nós precisamos saber disso. E nós temos que saber como utilizar até mesmo a ira para a glória de Deus. Isso. Então, isso que Deus nos deu é algo muito precioso. É algo inestimável. Tudo que Deus nos dá é bom. A ira não é do diabo. A ira provém de Deus e vem para nós, colocada pelo próprio Deus, pois nós somos imagem e semelhança do Senhor. Para provar para vocês que a ira não é algo pecaminoso, que é algo justo quando governada, quando controlada, eu preciso chamar sua atenção para algumas declarações bíblicas que acho que vale a pena citá-la agora. A primeira está no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 3, o verso de número 5. O texto diz assim: olhando-os ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a a mão, e a mão lhe foi restaurada.
Essa é uma declaração de uma história na qual Jesus entra na sinagoga e havia lá um homem com a mão mirrada há muito tempo. E Jesus cura aquele homem. E diante deste milagre, pessoas que estavam do lado com propósito errado, que estavam tramando contra a vida de Jesus, estavam com o coração duro diante daquela maravilha que o Senhor promoveu para uma pessoa que precisava naquele momento. Jesus olha para essas pessoas que estavam de coração duro diante daquele grande milagre que Jesus fez e fica indignado e fica irado diante daquela situação. Veja que a ira faz parte do ser humano e que o próprio Jesus, diante de situações de injustiça, fica irado. Uma declaração semelhante está no livro de Lucas, no capítulo 13, o verso de número 5. Diz exatamente assim. Eu vou só citar a primeira frase. Diante de uma situação também contra esses opositores, Jesus os chama de hipócritas. Sem dúvida nenhuma, Jesus estava com muita ira no seu coração diante de uma situação como aquela. Há vários textos em que Jesus demonstra a ira diante de uma situação de injustiça, diante de uma situação em que a vida era subjugada. No capítulo 2, verso 15 de João, também do Evangelho de João, nos diz: tendo feito uma zorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Aqui estava o nosso Senhor com muita ira, justa indignação, pois estavam usando o templo para benefício pessoal. E Jesus se levanta em ira e faz uma zorrague, faz um chicote de cordas e expulsam do templo todos aqueles que estavam comercializando a fé. Veja, nesses casos, além de outros que a Bíblia nos fala, Jesus tem uma ira justa e se levanta contra tudo aquilo que vai contra a verdade, tudo aquilo que é mentiroso e que vai contra a vida e vai contra a relação do homem com Deus. No Antigo e no Novo Testamento nós vemos exemplos da ira do próprio Deus, Deus se irando. Há textos que falam claramente acerca da ira de Deus. No Novo Testamento, há mais um texto em Romanos capítulo 1, o verso de número 16 e 17, e até o 18, que trata acerca da ira de Deus. Deus se irando contra situações ruins para o ser humano. Diz assim o verso de número 16, Paulo escreve aos Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Veja, Paulo está ansioso para pregar o Evangelho em Roma. Está pronto a falar de Jesus. E por que ele está querendo falar de Jesus aos romanos? Ele vai dar a resposta no verso de número 18. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra
toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1,18. A ira de Deus. Veja, então, que isso é algo que o próprio Deus, esse sentimento, essa sensação de ira, é expressa no próprio Deus. E desta forma, como nós temos a imagem de Deus em nós, também, como homens, nos iramos. Mas o que o texto parece nos mostrar, e já veremos isso, talvez amanhã veremos isso, continuaremos a tratar desse assunto, que há dois tipos diferentes de ira. Uma que é benéfica, outra que é muito maléfica. É preciso que entendamos isso. Devemos preservar e devemos sim irar, mas devemos ter cuidado com o tipo de ira que temos. Que Deus te ajude. Nós provavelmente continuaremos amanhã a tratar do assunto. Espero que você esteja gostando. Espero que possa a palavra entrar no teu coração. Se você tem alguma sugestão, alguma coisa a falar sobre o tema ira, também você pode tecer os seus comentários e enviar para mim. Eu vou estar lendo e amanhã nós vamos continuar tratando desse assunto, que é muito importante. Como devemos lidar com a ira e como essa ira pode ser benéfica tanto para nós quanto para o reino de Deus, quanto para que nós mudemos a nós mesmos, quanto para o crescimento da obra de Deus. Então, vamos continuar amanhã. Eu espero ver você. Me perdoe porque a gente tem entrado em horários diversos. Algumas pessoas têm me pedido para que estabeleça um horário fixo, mas devido à minha agenda, correria, a gente entra num momento que pode, que dá uma brecha para entrar. Mas amanhã estarei de volta. Espero que você tenha gostado e que desfrute dessa palavra, pense sobre ela e nós daremos prosseguimento a esta palavra amanhã. Deus contigo, uma boa semana, a graça e a paz de Cristo reine na tua vida. Fique com Deus. Tchau.